Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, nosso canal. Agradecemos a sua audiência, seu carinho, a sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do seu livro número 26, 26º livro, né? É justamente Carta de São Judas, né? Vamos fazer a introdução, a leitura da introdução da Carta de São Judas, Não Desanimar na Fé. É o livro número 26, 26º livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos para a introdução. Esta pequena carta atribuída a Judas, irmão de Tiago e parente de Jesus, provavelmente foi escrita no fim do século I. Seja quem for o autor, ele conhece bem a literatura judaica do seu tempo, os textos chamados apócrifos que ele cita e dos quais está muito próximo pelo estilo. É um discurso violento, mas, ao mesmo tempo, estranho e surpreendente. Muitos particulares aí acenados são desconhecidos totalmente por nós. Entretanto, o cerne de sua preocupação é bastante claro: a necessidade de defender o essencial da fé com unhas e dentes e denunciar com coragem as aberrações de um misticismo imoral. Parece que o autor ataca alguns grupos que pretendiam possuir uma forma particular de conhecimento. Estes provocavam a desunião da comunidade até mesmo nas reuniões. A essas pessoas que se consideravam espirituais e que chegavam a negar que Jesus Cristo é o Senhor, o autor os acusa de estarem dominados por seus interesses e instintos e não pelo Espírito. Essa violenta intervenção deve ter tido certo êxito, pois é retomada na segunda carta de Pedro, embora com alguns retoques. Não devemos ficar admirados com a sua violência, que não tem medo de usar formas injuriosas. Trata-se frequentemente de fórmulas fixas na literatura religiosa da época. Mas digna de nota é a preocupação profunda da carta, não permitir que o mistério cristão se enfraqueça. Nessa acusação contra os que pervertem a fé em Cristo e a fé cristã, o autor cita os ímpios mais famosos da Bíblia: o povo revoltado no deserto, Números 14, 26 a 35, os misteriosos seres celestes de Gênesis 6, 1 a 3, Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 1 a 29, Caim, Gênesis 4, 1 a 24, Coré, Números 16, 1 a 35. Então, glória a Deus, aleluia, amém. Concluímos a leitura da introdução. Vamos para a leitura da carta de São Judas, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? A carta de São Judas, 25 versículos. Exatamente, vamos para a leitura dos mesmos. Carta de São Judas, não desanimar na fé. Endereço e saudação, primeiro tópico. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago,
aos eleitos que são amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam concedidos em abundância a vocês. Segundo tópico, conservar fé autêntica. Amados, tendo um grande desejo de escrever-lhes a respeito da nossa salvação comum, fui obrigado a fazê-lo, a fim de encorajá-los a lutar pela fé que foi transmitida aos fiéis uma vez por todas. De fato, infiltraram-se no meio de vocês alguns indivíduos que desde há muito estão inscritos para o julgamento. Eles são os ímpios que convertem a graça de nosso Deus em pretexto para a libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Segundo tópico, não é? Terceiro tópico, não é? Terceiro tópico. Os falsos mestres. A vocês que já conhecem definitivamente todas essas coisas, quero lembrar-lhes que o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, destruiu em seguida aqueles que não queriam acreditar. Quero lembrar-lhes também que os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, o Senhor os mantém presos eternamente nas trevas para o julgamento do grande dia. De igual modo, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que igualmente se entregaram à libertinagem e correram atrás de vícios contra a natureza. Elas servem de exemplo, sofrendo as penas de um fogo eterno. O mesmo acontece com esses indivíduos, levados por seus devaneios, contaminam o próprio corpo, desprezando o senhorio de Cristo, insultando os seres gloriosos. Na luta com o diabo para disputar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não teve a ousadia de acusá-lo com palavras ofensivas. Apenas disse que o Senhor castigue você. Esses indivíduos, porém, dizem blasfêmias contra tudo o que eles não conhecem, e o que conhecem instintivamente a mentira, a maneira de animais, repetindo, a maneira de animais é que os conduz à ruína. Ai deles porque enveredaram pela estrada de Caim, por causa do lucro se entregaram às aberrações de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. São eles que participam descaradamente das refeições fraternas de vocês, apacentando a si mesmos com irreverência. Eles são como nuvens sem água levadas pelo vento, ou como árvores no fim do outono que não dão fruto, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando a própria indecência. São como astros errantes para os quais está reservada a escuridão das trevas eternas. Também Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou sobre esses indivíduos quando disse: Eis que o Senhor veio com seus exércitos de anjos para fazer o julgamento universal e convencer todos os ímpios de todas as suas impiedades criminosas e de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios proferiram contra ele.
São uns murmuradores que renegam a própria sorte e agem de acordo com suas próprias paixões. Sua boca profere palavras orgulhosas e bajulam as pessoas por motivos interesseiros. Vamos ver aqui qual é o tópico agora. 1, 2, 3, 4. Quinto tópico, não é? Apelo aos fiéis. Vocês, porém, amados, pode ser apelo aos fiéis, porque se fosse apelo teria um acento circunflexo no E aqui, mas não tem aqui. Então, apelo aos fiéis. Vocês, porém, amados, lembrem-se das coisas que foram ditas anteriormente pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: no fim dos tempos aparecerão impostores que se comportarão conforme as suas paixões. São esses indivíduos. Eles causam divisões, são materiais e não possuem o Espírito. Sexto tópico: um programa de vida. Vocês, porém, amados, construam sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm. Rezem movidos pelo Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Procurem convencer os vacilantes, salvem a uns, arrancando-os do fogo. Tenham compaixão de outros, mas com temor. Detestem até a roupa contaminada pelos instintos egoístas dos ímpios. Sétimo tópico: hino de louvor. Para aquele que pode preservar vocês de qualquer falta e pode fazer que vocês compareçam sem defeitos e na alegria diante da glória dele, ao Deus único, nosso Salvador, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dada a glória e a majestade, a força e o poder, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Vamos aos tópicos que contar aqui para a gente direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 tópicos, eu me atrapalhei aqui. Agora deu certo, 6 tópicos. Hino de louvor é o sexto, um programa de vida é o quinto, apelo aos fiéis é o quarto, os falsos mestres é o terceiro, o conservar a fé autêntica é o segundo e endereço e saudação é o primeiro. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Vamos tentar a leitura das explicações, né? Se dá tempo aqui. Então, os destinatários da carta são apresentados através de uma definição do que seja o verdadeiro cristão. É alguém chamado a fazer parte do novo povo de Deus, amado permanentemente por Deus Pai, guardado por Jesus Cristo, que o preserva do mal e o mantém na sua vocação. A motivação imediata da carta é alertar as comunidades contra certos indivíduos que nelas se infiltraram para divulgar ideias erradas e conquistar seguidores. Eles procuram transformar a liberdade cristã em libertinagem e o amor em licenciosidade. Provavelmente se trata de gnósticos, para quem o homem é salvo pelo conhecimento e não pelo comportamento moral. Os anciãos não devem ficar espantados com a aparição de pessoas que procuram enganar. A catequese dos apóstolos já havia anunciado isso. Numa recomendação final, o autor relembra os pontos fundamentais de um programa de vida cristã
Fé, oração, amor, auxílio mútuo, confiança na misericórdia de Jesus Cristo e distância daqueles que procuram perverter os outros. Em vez das saudações finais, o autor termina com um hino de louvor a Deus, reconhecendo sua majestade, força e poder. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade, meus irmãos, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.